muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Iana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal de comunicação aqui, que, gente, prometeu que ia abalar e está abalando as estruturas das mentes e dos corações mais instintivos, emocionais e racionais, rompendo aí com alguns paradigmas, algumas crenças e trazendo para clareza e revelando alguns traumas que talvez tenham te limitado até hoje e acabaram não permitindo que você se tornasse e fosse quem realmente você gostaria de ser. Sim ou não, gente? Gente, eu tô muito feliz, eu tô recebendo tantos depoimentos que o podcast aqui, o Disruptivos, e são assuntos disruptivos, e por isso eu tô trazendo aqui, por isso tem esse nome, já falei pra vocês, mas o que ele faz é romper com o velho para criar consciência sobre o novo, uma verdade muito maior e muito superior às verdadezinhas que a gente encontra por aí. Eu fico muito feliz porque tem muita gente falando que a cada episódio vive um processo de sessão terapêutica e acaba organizando as caixinhas aí do lado de dentro. E hoje o nosso assunto, você não está preparado para ele? Eu tenho certeza que você não tá, e vou falar para você que o assunto de hoje, assim como eu tenho certeza que você já leu aqui o nome desse episódio, o assunto é esse, tá, gente? E eu quero falar essa frase para você. Mas antes de falar a frase, eu quero pedir para você abrir a sua mente, abrir o seu coração e nesse momento aqui, pausa o que você está fazendo. Pausa por 1 minuto. Respira profundamente aí, vai. Há quanto tempo você não para por 1 segundo para cuidar de você, do seu coração? E respirar. De verdade. Respira aí, vai, vou junto com você. Glaus, que maravilha. Eu tenho certeza que você acabou de perceber que nem respirar direito você estava respirando, sim? Certo? Que bom que você está aqui e que você acabou de perceber que você pode sim respirar, ter uma pausa. E eu fico muito feliz por você estar aqui, ou pela primeira vez, se você acabou de chegar, ou novamente, porque muitas vidas estão sendo transformadas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro, com pessoas que ouvem a cada semana um episódio do podcast e começam a se organizar do lado de dentro. E esse era o objetivo mesmo desse canal de comunicação, e eu fico muito feliz que isso está acontecendo e que você, do outro lado, está vivendo um processo de transformação sem precisar expor as suas feridas, as suas dores, os seus traumas para uma outra pessoa na sua frente. Então, essa era a maior intenção desse canal aqui. Você viver um processo de cura e conseguir entender que todos os recursos que você precisa já estão dentro de você. E que aqui você dá de cara com você mesmo, encontra algumas verdades, assim como essa verdade que eu vou te falar agora. E sim, esse é já, olha só, o 17º episódio. E o nome do episódio já é uma grande revelação do que a gente vai trazer aqui hoje. As pessoas estão sempre certas. Glauce, para de ser maluca, é mentira, não estão sempre certa, de jeito nenhum. O que você está falando? Já subiu uma raiva. Calma, respira. Calma, respira. Que o que eu acabei de falar para vocês, e o nome desse episódio aqui, é uma verdade absoluta. Mas não se desespere, que eu não estou falando que todas as outras pessoas estão certas aleatoriamente. Eu vou contar para você, não vou jogar essa bomba e sair correndo, tá? Eu vou contar para você o porquê que isso é uma verdade absoluta. E talvez, e eu não sei se você está preparado aí no seu coração, a sua misericórdia interna vai aumentar. O seu amor e a sua compaixão vai aumentar.
não só por você, mas para todas as pessoas que você conhece na face da Terra, principalmente aquelas que te dão dor de cabeça, que te dão raiva, que fazem você ficar triste. Talvez, depois desse episódio aqui, o seu coração seja transformado. Então eu quero pedir para que você ouça ele de coração aberto. Porque eu vou trazer para você uma coisa maravilhosa que chama lógica. Isso daqui é uma verdade lógica. Mas você não conhece essa lógica ainda. E talvez por isso que você tenha brigado e só de escutar, né? Que todas as pessoas estão certas o tempo todo. Meu Deus do céu, como assim? Você vai entender de uma maneira muito profunda aí, né? Profundo foi bom. De uma maneira muito profunda, como é que isso é uma verdade absoluta, universal. Klaus, começa a explicar que já tá me dando comichão, já tô me coçando inteira pra... Não, gente, as pessoas não estão sempre certas, como assim? E quando elas fazem aquelas atrocidades, elas estão certas como? Calma que eu vou trazer o como pra você. Em alguns episódios passados, a gente falou sobre a consciência, sim ou não? E eu quero falar pra você que se você tá aqui e não ouviu ainda, gente, o que você tá fazendo aqui que não ouviu ainda lá o anterior? Volta lá pro anterior e ouve sequencialmente cada capítulo desse podcast. Se você tiver pouco tempo, eu quero falar uma coisa pra você. Eu vou te liberar aqui pra fazer uma coisa, tá? Bota todos os episódios no 1.5, que em meia horinha, gente, no máximo, você já escutou o episódio inteiro e ele já mexeu com o seu coração e ele já promoveu uma transformação, tá? Tô autorizando você a botar no 1.5, que eu tenho certeza que no 1.5 você vai viver o impacto e vai conseguir absorver informações para alterar a sua vida e a sua realidade aí no seu mundo. Fechado? Então, beleza. Alguns episódios atrás eu falei sobre a consciência, certo? As pessoas na caminhada da vida, na jornada da vida, elas estão em algum ponto de escala de consciência. Beleza, Glau? Maravilha. Só que olha só, dentro dessa escala de consciências, que são níveis emocionais, eu posso fazer esse link aqui com níveis emocionais. Cada pessoa que está em cada nível, ela só consegue ter clareza e enxergar nesse nível ou deste nível para baixo. Então imagina aí que a jornada para a evolução da sua consciência, da sua clareza, do seu conhecimento físico, mental, emocional, espiritual é uma montanha. E na subida dessa montanha aí, a cada passo, a sua visão muda e o que você enxerga muda. Então, vamos voltar. Se eu estou no pé da montanha, eu só consigo enxergar o que está no pé da montanha e a floresta em volta da montanha. Se eu começo a subir um pouco mais, eu consigo enxergar agora não a raiz das árvores e os troncos. Eu consigo enxergar as copas, talvez eu consiga começar a enxergar outros caminhos e a minha visão dessa montanha também já fica diferente. Conforme eu vou subindo e chego no meio da montanha, eu já começo a enxergar outras montanhas, vales, florestas diferentes, novos e outros caminhos por essa montanha e assim sucessivamente, certo? Imagine que a visão é mais ou menos assim, tá? Imagina um prédio residencial. A visão que a pessoa tem do primeiro andar é totalmente diferente da visão da pessoa que mora no quinto andar e é totalmente diferente da visão que a pessoa que mora no 16º e da pessoa que mora no 20º andar. Se ela sai lá na sacada ou na janela, vocês conseguem entender agora que as visões são completamente diferentes, sim ou não? É exatamente isso que eu quero dizer e fiz essa analogia para você entender como funciona as escalas de consciência e os nossos níveis emocionais. Então, eu vou trazer aqui para vocês captarem a mensagem do Sábio Guru. Vocês já ouviram isso, gente? Olha, eu ouvia muito isso na minha infância e adolescência. Pegou? Captou a mensagem? Então, vamos lá. No nível primário, que são os primeiros níveis de consciência, o nível emocional é a humilhação e a pessoa tem o nível de consciência da vergonha.
Num segundo nível, o nível emocional, a pessoa está na ofensa, é o ofendido. E o nível de consciência dela é a culpa, que dá match, tá, gente? Eu tô falando assim que tá no mesmo nível. Depois, o nível próximo emocional é a pessoa desesperada, que ela tá no nível de consciência da apatia. E depois, o nível emocional é arrependimento, que tá coligado ali com a tristeza. O próximo nível emocional é a ansiedade, que está no nível de consciência do medo, tá? E assim a gente tem a súplica ligada com o desejo, o ódio, que é emocional, ligado com a consciência de raiva, o desprezo ligado com a consciência do orgulho, a afirmação e necessidade de afirmação coligada aí com a consciência da coragem, o nível de uma pessoa verdadeira, emocionalmente verdadeira, ligado com a neutralidade, o otimista ligado com a disposição, o nível de consciência de disposição, o de perdão, o nível emocional de perdão com a aceitação, a compreensão com a razão, a referência com o amor, a serenidade ligada ao nível de consciência de alegria, a felicidade ligada com a paz e a emoção indescritível com a consciência de estar iluminado. Então, imagine que cada um destes níveis são andares desse prédio ou pedaços da caminhada dessa montanha, fechado? Que falei aqui, a montanha da consciência. Mas eu achei melhor trazer para o dia de hoje aqui como andares de um prédio. Então, cada pessoa mora aí, você imagine que você está num prédio, que você mora num dos andares e você tem vários vizinhos. O seu vizinho, que está lá embaixo, não tem a mesma visão para o lado de fora, olha só, que você. Imagina que ele está no primeiro ou no segundo andar. Então, ele está no primeiro andar, ele tem emoções e se sente emocionalmente humilhado. E ele está com nível de consciência de vergonha. Mas você já subiu e mora em alguns andares para cima aí. Então, você está lá no andar emocional chamado desprezo. E a sua consciência é de orgulho, que aí mexe com a gente do lado de dentro. Imagine, tá? Não estou dizendo que tá, porque você pode morar mais para cima. Mas você tem um outro vizinho que está lá em cima, que ele já está no nível emocional de serenidade, ele é uma pessoa serena. E o nível de consciência dele é alegria, ele está sempre alegre. Você acha que essas pessoas, quando olharem para o lado de fora, forem lá na sacada, na janela, para olhar o mundo, você acha que elas vão ter o mesmo ângulo de visão, de percepção? Não vão, né? Gente, a pessoa que está no nível de tristeza, ela nunca vai ter a mesma visão ou as mesmas emoções de uma pessoa que está em níveis de amor, certo? Mas quer dizer que ela está errada, gente? Não, gente, ela só está olhando o mundo por uma outra janela, por uma outra perspectiva. E você está começando a entender para onde é que eu estou indo com esse podcast. Então, Glaucê, peraí. Todo mundo na vida está em algum nível da escala de consciência, nessa jornada aqui. Nessa jornada, a gente está subindo aí para morar em andares mais altos. Sim, essa é a primeira resposta, estamos sim. Mas que, se eu estiver lá embaixo ou se alguém estiver lá em cima, isso só quer dizer que aumenta a amplitude de consciência e aumenta a percepção e aumenta a clareza e aumenta a visão. Então a gente pode estar falando da mesma coisa, a gente só está olhando por lugares diferentes e talvez a pessoa que está lá embaixo enxergue menos amplitude e tem um campo de visão muito mais restrito, e a pessoa que está lá no último andar, ela enxerga tudo como se ela conseguisse enxergar a Terra como um todo. E o lado de fora é muito maior, e ao invés de enxergar só um único caminho
da pessoa que enxerga lá embaixo, que ela só vê um caminho, gente, da portaria até o prédio, praticamente, tá? Ela não tem altura, ela não tem condições, porque ela está num andar muito baixo, de enxergar além disso, certo? Mas a pessoa que está lá em cima, gente, ela não consegue ver várias formas do apartamento dela para o lado de fora para chegar até a portaria, ou inclusive de pessoas do lado de fora que estão chegando na casa dela. Será que ela não consegue ver? Olha como a gente vai entendendo o quanto é verdade a frase que eu falei para você. Será que você começou a entender agora que qualquer pessoa que esteja num nível de consciência e emocional diferente, ela só consegue fazer o que para ela cabe dentro daquele nível? Glauce, então você quer dizer que a pessoa que ela está no nível de tristeza, de consciência, e o coração dela é cheio de emoções, de arrependimentos, e por isso ela está na tristeza, ela só vai tomar essas atitudes e viver essa consciência porque é o lugar que ela está e no que ela está, na realidade que ela vive da vida dela. Todas as coisas que ela faz cabem dentro daquela realidade e por isso ela está completamente condizente e certa para o lugar onde ela está. Bingo! Você acabou de entender uma das coisas mais básicas da vida. Quanto mais consciência eu acesso, mais caminhos eu vejo. Mas quanto tempo você consegue ficar nessa vida onde você está hoje, sem a consciência para ter, viver e ser mais? Conta para mim. É sério? Será que já não deu viver se sentindo humilhada, ofendida, desesperada, arrependida, ansiosa, suplicante, cheia de ódio, cheia de desprezo interno e externo? Será que já não deu? Será que você gosta de estar certa nesse lugar onde a visão é tão curta? Será que, por olhar as pessoas, e você já sabe pela lei do espelhamento, tudo que você olha para o lado de fora está do lado de dentro. Então, peraí, Glauce, se eu só vejo tudo isso do lado de fora, é porque eu tô nesse nível de consciência? Eu quero dizer que você acertou de novo, tá? Será que você não cansou de ficar aí? Será que você não quer buscar algo a mais? Será que não chegou aquele momento da vida de falar, eu cansei, chega, eu não aguento mais, eu vou estudar, eu vou começar a fazer as coisas diferente do que eu sabia, porque é muito claro para mim que se a verdade é uma só, tá? Que todas as pessoas estão sempre certas, a minha pergunta para você é uma só. Até quando você vai querer estar sempre certo nesse nível? Que só faz você sofrer, que só faz você chorar, que só faz você ficar com raiva de Deus e o mundo. Será que já não deu? Pensa aí com você. Será que você quer continuar aí? Será que quando você olhar para o mundo agora, se você já começou a sair desses níveis, mas não perdoou eles, porque são eles que te levam, tá? É o primeiro degrau da sua escada que leva você e começa a levar você até o último. Então agradeça que existe o primeiro degrau. Você já viu escadas sem os primeiros degraus? Como é que você sobe? Agora você está entendendo o tamanho da importância de viver tudo isso também, tá? Mas será que você já se perdoou? Será que você já perdoou esse lugar aí? De tudo isso que você viveu? Será que quando você olhar para as pessoas agora do lado de fora e reconhecer até atrocidades que essas pessoas fizeram, ou para você, ou para outras, ou em noticiários, será que você consegue entender que essa pessoa, no nível de consciência que ela está certa?
Não tem como ela se comportar de outra forma, porque a única coisa que ela se permitiu é viver nas baixezas da consciência, nas baixezas emocionais. Será que você não consegue olhar agora para as pessoas da sua família, entendendo que no nível que elas estão certas? Você fica querendo mudar todo mundo, mas será que essa pessoa busca crescer em consciência para mudar? Será que não dá para amar essa pessoa que hoje você, olhando tudo que ela vive, ela já está em sofrimento? Será que não é porque ela está nesse lugar tão baixo de consciência? Será que não é por isso que ela faz o que ela faz? Olha só, seu coração começou a abrir, né? Começou a abrir para você também. Se você enxerga maior, se você enxerga mais longe, se a sua consciência está maior, se o seu nível de emoções está maior, será que não cabe a você começar para utilizar isso quando você olha para o mundo, quando você olha para fora, quando você olha para os seus amigos, para os seus clientes, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, tios, vizinhos, tanto faz. Será que não está na hora, agora que você conhece isso, de olhar inclusive com misericórdia? Eu quero falar para vocês que eu vivi uma experiência muito engraçada e uma pessoa veio consertar as coisas aqui em casa. E a pessoa começou a falar sobre religião e sobre a consciência que ela tem de religião. E naquele momento, obviamente, tá? Eu conheço um pouco mais. E eu não invadi a crença daquela pessoa. E eu só orei para que Deus mostre e revele mais a ela. Porque ela estava tão presa em ter que vestir certo tipo de roupa, ter que deixar o cabelo de certo tipo de cabelo, certo comprimento. Ela também viu que eu uso alguns incensos, até pela vibração dos incensos, e que os incensos, eram acendidos pelos reis para agradecer a Deus, para elevar as orações, mas ela não sabia, ela achava que era do coisa ruim, que incenso não era de Deus, não. E eu não invadi a crença dela, mas eu orei por ela para falar: Senhor, o que ela conhece no nível de consciência que ela está, isso para ela é a verdade absoluta. Quer dizer que não é verdade? Gente, não. Quer dizer que essa é a parcela da verdade grandiosa que ela conseguiu acessar. E que quando essa pessoa se permitir, ela vai ver que existe muitas outras parcelas da verdade. Imagine, que é mais ou menos assim, tá? Imagina um quebra-cabeça. Então, a verdade é o quebra-cabeça inteiro. Mas essa pessoa, na primeira parte que ela montou do quebra-cabeça, ela viu, um carro. Então, para ela, a verdade é que o quebra-cabeça tem um carro. Então, aquele quebra-cabeça é um quebra-cabeça de carro. É o que ela pensa, tá? Ela sabe que tem mais coisas, mas ela não viu ainda. Então, para ela, é só naquele nível. Mas conforme ela vai se movimentando para colocar as outras peças do quebra-cabeça, talvez ela veja que tem um carro, que está dentro de uma garagem, e que essa garagem é uma casa, que a casa tem piscina, e aí vai aumentando o nível de consciência para saber exatamente. E às vezes, gente, a pessoa só tá vendo o carro, tá? E quando termina o quebra-cabeça, é um grande condomínio dentro de uma grande cidade, de um estado, de um país e de um mundo inteiro. Mas o que ela conseguia enxergar naquele momento era só o carro. Quer dizer que o carro não tá na paisagem, gente? Claro que não. Mas é só o que ela enxergava conforme as peças do quebra-cabeça que ela montou. Quais são as peças do seu quebra-cabeça que já estão montados? Será que não falta mais peças para conseguir ter uma visão mais ampla, uma emoção mais ampla, níveis de consciência mais amplos, para enxergar mais longe, para chegar num lugar de que, sim,
A visão do vizinho lá de baixo é só uma parcela da verdade. Se ele subir alguns andares, ele vai enxergar aquela parcela da verdade e muitas outras parcelas do que é a verdade. E olha só, quanto tempo você apontou para todo mundo, achando que a pessoa estava errada e que isso, e que aquilo outro, e brigou, sapateou, deu um chilique, não deu? Achando que a pessoa estava errada, que ela era isso, aquilo outro, a raiva tomou conta do seu coração. E agora que você descobriu que para o nível de consciência que ela estava naquele momento, aquela pessoa estava completamente certa. Se eu tenho consciência de que eu preciso roubar para sobreviver, eu vou roubar para sobreviver. E alguém pode olhar e falar assim, nossa, ela está roubando para sobreviver, que absurdo. Mas para a pessoa que rouba, é tudo que ela conhece. É a única saída que ela vê. Quantas pessoas já não fizeram isso com você? Roubando o seu estado emocional. Roubando as coisas que você ia fazer para você. A consciência do outro e o nível do outro roubou o seu nível de consciência e teve capacidade para te desestabilizar. Glauce do céu, uau! Agora, minha pergunta é, aquela pessoa estava certa, sim ou não? Assim como você também, se você está um pouco mais para cima, você está certo, sim ou não? Se uma pessoa está no nível da raiva e ela dá um chilique, ela está certa, sim ou não? Gente, claro que ela está certa, tá? Porque no nível da raiva só dá para ter ódio e chilique. Você esperar que uma pessoa que está no nível da raiva não dê ódio e chilique, eu quero contar uma coisa para você, que o errado é você, meu amor, você está esperando tirar leite de ovo. Não existe isso, tá? Cada pessoa só pode entregar o que tem. Eu vou repetir, você já ouviu isso milhares de vezes, mas você não tinha entendido isso até agora. Cada pessoa só tem condições de devolver para o mundo conforme a consciência dela operante. Então, se ela tem alegria, ela vai entregar alegria e serenidade. Mas se ela tem tristeza, ela vai entregar tristeza e arrependimento. Não peça para uma pessoa e não espere de uma pessoa que ela entregue amor se ela está na raiva. Se ela está no orgulho, onde ela precisa se provar, tem uma necessidade gigantesca de afirmação. Ela não vai conseguir entregar paz e felicidade. O nível de consciência dela neste assunto e nessa área da vida dela não é o nível que você está esperando. Pare de esperar as coisas das pessoas sem saber qual é o nível de consciência operante na vida daquela pessoa naquele assunto. Por que você continua fazendo isso? Será que isso faz bem para você? Será que faz bem para você e para o seu ego a outra pessoa estar errado e você estar certo, senhorita, senhorito? Será? O quanto você se sente bem de poder fazer essa transferência maravilhosa para dizer que o outro está errado? É sério isso, tá, gente? É sério. Você continua querendo estar certo. O que eu quero falar para você é que quando você detecta isso, e esse nível de consciência, é porque ele já está dentro de você, tá? Você pode estar em níveis maiores, você pode estar em outros lugares, em outras áreas da vida, mas quando você detecta isso e devolve para o coleguinha do lado de fora desse lugar aqui, deste lugar, eu quero te dizer, tomou um tombo e percebeu que precisa de cura neste lugar. Porque aquela pessoa está certa. E ela, por estar certa, no nível de consciência dela, se ela conseguiu tirar você do seu eixo,
é porque neste lugar e nesse ambiente, esse nível de consciência ainda talvez te domine. E ele pode te dominar porque você não curou, tá? Você não foi lá, não voltou em quem você foi quando você estava nesses níveis e não se perdoou. A minha pergunta é: até quando você não vai se perdoar? Até quando você vai deixar de se perdoar? Será que é bom estar certo? Quando a gente olha para o lado de fora e reconhece só vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, será que isso é bom? Você sente isso como no seu coração? Você quer continuar segurando em tudo isso só para falar que você está certo e a outra pessoa que é a ruim, que é a péssima? Será que ela é mesmo? Será que você reconheceu isso por qual razão? Até quando vale a pena estar certo? Será que aquela pessoa não está certa no lugar onde ela está, fazendo o que ela está? Será que ela gosta disso também, gente? Eu quero falar para você que eu não conheço uma pessoa que gosta de estar nesse estado de consciência ou dentro desses níveis emocionais. Eu nunca encontrei uma pessoa falando: nossa, eu amo ficar com ansiedade, eu amo me sentir humilhada, amo, nossa, ser desprezada e sentir ódio. Gente, adoro. Eu nunca conheci. Se você conheceu, por favor, me apresente, que eu preciso conhecer esse ser humano que se sente bem com isso, tá? Dentro da gente existe um sadismo, porque quando a gente sente isso, a gente tenta fazer a transferência dizendo que foi o coleguinha e que isso não tá dentro da gente, tá? Mas eu nunca ouvi nenhum ser humano verbalizar que gostava de tudo isso. Sabe por quê? Porque é impossível. Esses níveis só existem para incomodar mesmo, para te mostrar que esse não é o seu lugar. Esses primeiros andares do nosso prédio interno, eles só existem para ser suporte para os níveis de cima. É para você ficar incomodado mesmo nesse lugar. É para você fazer uma faxina, organizar tudo que está aí e preparar a sua mudança. Não se conforme com as coisas desse mundo, mas vos transformeis pela renovação da mente de vocês. A mente é onde está a nossa consciência. E ela tem reflexo nas nossas emoções. Será que isso não foi uma grande dica de Paulo para a gente? Quando ele conta isso para a gente, vai cuidar da sua cabeça. Vai cuidar das suas emoções, porque não adianta nada eu falar um monte de coisa maravilhosa para vocês que vocês não têm nem consciência para entender o que é que eu estou falando. Olha só, que coisa mais linda você conseguir parar hoje e olhar para sua mãe e pensar que tudo que sua mãe fez até hoje, que pode ter sido maravilhoso ou pode ter sido horrível, que você achou horrível. Pode ser, gente, existe, tá? Eu tô falando aqui porque pode ser o seu caso. E olhar para ela agora, pensando: mãe, você sempre esteve certa. No nível de consciência que você tinha, de conhecimento que você tinha, tanto emocional quanto racional, você fez tudo o que você conhecia. Você entregou o melhor. Você fez o melhor, você estava certa, porque você chegou na jornada e na caminhada da vida até esse lugar. Você se permitiu chegar até esse andar aí do seu prédio. Então, eu cobrar mais de você é injustiça. Não está certo eu querer cobrar mais. É como, e eu já falei isso aqui, vou repetir. Imagina eu pegar você, jogar você agora, nesse momento, num campo de futebol e falar para você assim: oi, tudo bom? Você foi selecionada para apitar um jogo da Copa do Mundo do Brasil.
3, 2, 1, valendo! E quando você, que não tem a menor consciência de como que faz isso, é cobrado, como que você se sente? Você aprendeu? Quando é que foi que você aprendeu a apitar um jogo de futebol com regras de Copa do Mundo e que está na sua mão agora o time ganhar ou perder, ser juiz? Como que você se sentiria? Mal, né? Desesperado, né? Por que você está fazendo isso com a sua mãe, então? Fala para mim. Por que você está esperando um nível de consciência e uma resposta da sua mãe que ela não tem condições de lhe dar? Ela até talvez gostaria de ser diferente do lado de dentro. Ela talvez tenha buscado mudar algumas coisas do lado de fora, mas do lado de dentro, tudo que ela fez, inclusive na sua primeira infância, foi tudo que ela sabia. E o seu pai? Será que você está cobrando dele que ele seja o perfeito do perfeito do perfeito, comparado ao onisciente, que é o que tem toda a consciência existente no universo? E você está lá embaixo. Como é que você pode cobrar que o seu pai tenha uma consciência e um comportamento e emoções organizadas dos níveis mais altos, sendo que ele nunca caminhou para essa direção? Como é que eu posso, e agora eu vou falar para vocês, tá? Que tem muita gente que faz isso, cobrar de uma criança que está na 5ª série coisas de matemática da faculdade? Fala para mim, como é que eu posso cobrar que ela saiba contas que ela nem aprendeu ainda? Ela está começando a fazer equações agora. Como é que eu vou entrar em matemática aplicada para uma menina, para uma criança, para um menino da 5ª série? Será que você não tem cobrado das pessoas o que elas não podem entregar? Será que o erro está com elas mesmo? Certeza absoluta? Será que é ela mesma esse erro? Será que não cabe a você, quando tem a oportunidade de apresentar uma luz, um caminho, uma solução, enxergar nessas pessoas o potencial do quanto elas podem evoluir nessa escala de consciência e nessa escala emocional para ter um outro tipo de resposta para o mundo? Mas é você que conhece isso, ela não conhece, você nunca deu a oportunidade de ser amor para essa pessoa, para ela conhecer os níveis de amor e querer caminhar nessa direção? Porque quando ela fala com raiva e com ódio, você responde com raiva e com ódio? Você já apresentou alguma coisa diferente? Eu sei, tá mexendo aí, né? Será que com o seu marido ou com a sua esposa não é a mesma coisa? Será que não depende da sua transformação apresentar a possibilidade de transformação, de crescimento para alguém que vive com você? Será que não está na hora de perdoar essas pessoas? Eu acho que você acabou de perceber e de descobrir o quanto o que a gente vê do lado de fora, que mexe com a gente acha que as pessoas estão erradas. Na verdade, o que está errado é o que a gente está guardando do lado de dentro. Porque aquelas pessoas só podem fazer aquilo que está no nível de consciência delas. Elas não caminharam na direção de saber mais, de ter mais clareza, de ter mais consciência, de ter um gerenciamento emocional para se organizar internamente. Até porque, quero falar uma coisa para vocês, tá? Tem muita gente que não tem interesse e tem muita gente, na maior parte das vezes, que não teve acesso, mas você está aqui. E você está tendo esse acesso. Por que é que você ainda segura perdão e culpa todo mundo do lado de fora? Será que descobrindo agora que todas as pessoas estão certas, inclusive você estava certo quando você fez aquilo que você fez, que você sabe que você fez? E que eu não preciso falar para você, porque eu não sei. Mas sabe aquilo que você fez?
Você sabe o que é. Você só fez aquilo porque nesse lugar, nessa área da sua vida, a sua consciência era essa. Se perdoa. Se perdoa porque não era só você que vivia isso. Foi você que viveu isso. Foi você que ainda talvez viva isso. E quando você olhar agora para fora, você vai olhar para as pessoas sabendo que tudo que elas fazem é chave e fechadura com o nível de consciência e com o nível emocional onde ela está. Será que não dá para abrir o nosso coração e ter mais compaixão, mais amor, mais carinho, mais cuidado? De entender que você também, você sabe que você fez. Assim como eu também sei que eu fiz coisas que eu penso, Deus, por que eu fiz isso? E hoje, ele respondeu. Essa pergunta foi respondida, tá, gente? Deus virou para mim e falou, meu amor, o seu nível de consciência era esse, você não podia fazer mais. Você acha que eu vou cobrar isso de você? Está escrito, é bíblico, que nós seremos medidos pelo nível de conhecimento, de consciência que nós tivemos, que nós alcançamos. Então, você tenha certeza que não tem uma régua alta para você alcançar, não. A cada nível você se estabiliza e sobe mais um. Eu quero dizer para você que isso daqui, esse conhecimento aqui, é libertador. Sabe por quê? Ele traz uma caminhada agora, a partir de hoje, você pode caminhar para se perdoar. Em muitas áreas da sua vida, você vai ver e vai saber em qual nível de consciência que você está. Se você não conhece pela internet aí, pode abrir que você vai encontrar os níveis de consciência da tabela do Dr. Hawkins. Começa a ver as áreas da sua vida e todas as áreas que são mais importantes e impactantes, em qual nível de consciência você está. Essa é uma tarefa de casa, tá, gente? Por favor, pode começar a fazer aí. Pega papel e caneta, coloca as 7 áreas mais importantes da sua vida e vai vendo nessas 7 áreas aonde é que você está. Para começar a buscar conhecimento, clareza, consciência, para caminhar para sair desses níveis, se eles forem níveis baixos de consciência. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso, você vai começar a olhar para as pessoas em volta de você, entendendo, num estado de aprendiz. Escuta antes de falar. Eu vou repetir. Escuta, observa. A sabedoria vem do silêncio do aprendiz. Ele fica em silêncio, ele ouve tudo, ele observa tudo e ele começa a entender quais são os níveis de consciência de cada pessoa em cada assunto. E aí, quando ele vai conversar com essas pessoas, ele não força níveis de consciência que essa pessoa não tem capacidade de devolutiva. E ele usa níveis de consciência mais altos, sabendo que talvez essa pessoa responda mais baixo e para ela tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ela entendeu aonde aquela outra pessoa está na vida dela. E o amor que ela tem do lado de dentro, por saber que ela já passou por aquele lugar, faz com que ela tenha compaixão. Você quer ser essa pessoa? Eu sei que você quer. Faz a tarefa de casa. Você vai ver o quanto isso vai trazer para você paz, alegria, amor, aceitação, disposição. Você vai ver que você vai sentir muito mais felicidade, serenidade, compreensão.
vai ser uma pessoa que perdoa mais, vai ser mais otimista, mais verdadeiro. Será que não é bom estar certo nesse lugar? Eu quero que você saiba que aqui sempre a minha oração é: eu oro mesmo para que você faça a tarefa, para que você nesse lugar onde você está consiga olhar para as pessoas e ver e enxergar claramente qual é o nível que aquela pessoa está e ter amor no seu coração para entender, para olhar e perdoar você. Se você estiver um pouco mais acima, perdoar os níveis mais baixos e agradecer por eles existirem. Olhar para você e falar: olha, antigamente eu era uma pessoa que vivia culpada, com vergonha, apática, triste, morrendo de medo, com desejo de tudo o tempo todo, sentia tanta raiva. Meu Deus, perdoa esse antigo eu. Para quando você der de cara com alguém que está nesses níveis de consciência, você consiga usar níveis de amor. Porque quando você perdoa tudo isso que você viveu no passado, você consegue ter amor por você, que é o mais importante, e estender esse amor para o lado de fora. Todo mundo, todas as pessoas estão sempre certas, inclusive você. Todas as pessoas, no nível de consciência ao qual elas estão sempre certas. Se tem alguém que se afastou, ela está certa. Se tem alguém que se aproximou, ela está certa. Se tem alguém que brigou e fez coisas horríveis ou mentiu, ela está certa no nível dela, assim como você, quando viveu isso, também esteve. Era tudo que você tinha para entregar. Perdoa. Perdoa. Eu quero que você primeiro faça um movimento para se perdoar, para se olhar, para se amar, entendendo que esse é o único caminho. E eu vou falar uma frase para vocês que eu escutei e que eu tenho ouvido constantemente em vários lugares, tá? O amor cura tudo. E eu vou contar para você uma coisa. Essa frase é verdade. O amor cura tudo. Você sabe por quê? Porque o amor tem nome e sobrenome. O amor tem nome e sobrenome. Cara, isso é fantástico. E quando você permite que esse amor entre dentro de você, vai lá ler Coríntios 12, tá, gente? Você vai ver que tudo que está escrito lá está dentro de você. Já está dentro de você, mas está encoberto por esses níveis baixos de consciência e você não consegue ver o que está dentro de você. Deus é amor. E adivinha só, Ele fala que o Espírito dele habita dentro de você. Mas tudo isso, tudo que acontece no nosso mundo e esses níveis de consciência tão baixos te deixam tão cheio de coisa, com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa no coração, que você esqueceu quem você era. Mas eu tô aqui para dizer de novo, Deus é amor e Ele está dentro de você. Tem como não perdoar você com um inquilino desse, gente? Não tem como, né? Pelo amor de qualquer coisa, gente. Tá na hora de perdoar. Tá na hora de começar a cuidar dessa casa aí, porque esse inquilino é o melhor inquilino que você podia ter na face da terra. Quando você olha para dentro da casa, é uma luz que até cega. E você vai ver todas as características dessa luz em Coríntios 12, tá? Então, eu quero dizer para você que agora que você sabe que as pessoas estão sempre certas, você também tá. Você só precisa agora caminhar na direção de se colocar no estado de aprendiz e de ver que você pode ser um veículo de expansão,
de consciência quando você se perdoa, quando você passa a se tornar mais o amor que habita dentro de você ao invés dos traumas e dos níveis baixos de consciência, para que muitas outras pessoas, que talvez estejam certas nos piores lugares, assim como você também já viveu isso, possam estar certas agora, num novo lugar, numa nova consciência, numa nova capacidade emocional, assim como você. Todas as pessoas estão sempre certas. E eu espero hoje que elas estejam certas sim, nos níveis do amor, do perdão, da serenidade, da alegria, da paz e da felicidade. E esse, hoje, é o meu desejo para você também.